do velhinho, faz a gente trabalhar. Fala galera, seja bem-vindo ao canal Fazendo História com o professor Zelaya. E a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o período de governo aí que se estende entre as duas ditaduras no Brasil. Ou seja, após a ditadura de Vargas e o período anterior à ditadura militar de 1964. Bom, como nós sabemos, Getúlio Vargas renunciou ao poder, por conta das pressões internas e externas que ele estava sofrendo no Brasil. Ele renunciou em 1945 e após a sua renúncia, o governo foi provisoriamente ocupado por José Linhares, que era o então presidente do Superior Tribunal Federal, do STF. Dessa forma, durante esse período transitório do governo provisório, alguns partidos foram se formando para entrar numa disputa pelo poder político na época. Os dois partidos que se destacaram nesse processo foi o PSD, o Partido Social Democrático, que era um partido getulista ainda, voltado às velhas oligarquias, que ainda era um partido tido como conservador nesse período. E o outro foi a União Democrática Nacional, a UDN, que, ao contrário, era um partido totalmente antigetulista e liberalista, que defendia os ideais do liberalismo econômico e etc. Bom, no final de 1945, com o retorno das eleições democráticas, das eleições diretas, os brasileiros acabaram escolhendo aí como presidente o general Eurico Gaspar Dutra, que pertencia ao partido getulista chamado PSD. Inclusive, Dutra estava perdendo as eleições, ali de acordo com as pesquisas, porém, no último momento, ele recebeu o apoio público de Getúlio Vargas à sua candidatura e acabou dando uma reviravolta aí nas eleições e foi eleito com mais de 50% dos votos. Bom, Dutra, ele alinhou a sua forma de governar incondicionalmente aos Estados Unidos, e rompeu as relações diplomáticas, comerciais com a União Soviética, tendo em vista que nós estávamos neste período já vivenciando o período da Guerra Fria, que foi aquela disputa ideológica, política e econômica entre os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista. Bom, em setembro de 1946, como era já divulgado, foi promulgada uma nova Constituição no Brasil, E essa Constituição ela foi muito focada, primeiro, em reconhecer as liberdades individuais do povo brasileiro, até porque se tratava de um retorno ao modelo democrático, e até por isso, Dutra conseguiu aí governar com uma certa tranquilidade até o fim do seu mandato. Bom, ele ficou no poder até 1950, quando acabou ali o seu mandato, e começa no Brasil um novo movimento eleitoral para as eleições de 1950, de 51, e nessa nova eleição surge aí um outro candidato já conhecido pelo povo brasileiro e agora surge como representante democrático do povo, que foi justamente Getúlio Vargas. Inclusive, uma das frases mais citadas nos jornais da época, no rádio e etc., foi: bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, que era um trecho da marchinha de campanha de Getúlio Vargas, ou seja, ele volta a se candidatar nas eleições diretas e acaba sendo eleito aí com uma maioria esmagadora dos votos. Bom, ele vence as eleições com extrema facilidade, é bem verdade, mas ele não conseguiu governar com a mesma facilidade com que ele foi eleito. Por quê? O cenário político que ele encontrou nesse seu segundo governo, que é o período que nós chamamos de segundo governo de Vargas, foi marcado por uma imensa instabilidade política. Por quê? Vargas, como a gente já sabe do seu modelo político, ele defendia o fortalecimento do capitalismo nacional. Ele era nacionalista, ele queria colocar, estatizar todas as empresas, colocar tudo dentro do plano nacional.
e também ele era adepto de uma política pública intervencionista dentro da economia. Enquanto os seus opositores, na verdade, defendiam, né, e de forma cada vez mais intensa, o liberalismo econômico e a abertura do mercado brasileiro para o capital estrangeiro. Bom, já ficava claro que havia duas posições muito distintas dentro do cenário político brasileiro, tá? Mas a oposição, ela não se conteve a atacar Getúlio Vargas apenas no plano político. Pelo contrário, tá? Ela teve um auxílio da grande imprensa jornalística na época e começou a atacar Getúlio Vargas não apenas pelo seu modo de governar, mas também a sua vida pessoal, né? Tinham reportagens falando que ele era corrupto, falando que ele era um homem extremamente violento com a família, né, com as filhas, etc. e tal. Ou seja, começaram a atacar Getúlio Vargas aí por todos os lados. Lembrando que havia um jornalista chamado Carlos Lacerda, tá, que era dono, né, proprietário de um grande jornal do Brasil na época chamado Tribuna de Imprensa, e ele era declaradamente o maior opositor de Getúlio Vargas. Então ele utilizou-se desse meio de comunicação da qual ele era proprietário para atacar Getúlio Vargas aí de todas as formas possíveis. Bom, essa crise política que o Brasil enfrentava ficou ainda mais grave quando em 1954 um cara chamado Gregório Fortunato, que era chefe da segurança de Vargas e também era um homem de sua confiança, articulou uma tentativa frustrada de assassinato do Carlos Lacerda. Nessa tentativa frustrada aí, o que ocorreu foi que o Carlos Lacerda mesmo foi atingido com um tiro no pé, mas o seu segurança, né, foi atingido com um tiro certeiro na cabeça. E esse segurança era da aeronáutica na época, era um militar, e aí Getúlio Vargas acaba perdendo uma boa parte do apoio popular, uma boa parte do apoio político que ele ainda tinha no Brasil, e agora ele também vai perder o apoio dos militares. Tá? Dessa forma, o clima político ficou praticamente insustentável para Getúlio Vargas. E aí, ele se sentindo acuado, recorreu a uma saída trágica e acabou pondo fim à sua própria vida na noite de 24 de agosto de 1954. Deixou lá uma carta-testamento explicando os seus motivos, né? E é inclusive nessa carta que ficou destacada a frase mais célebre dele, né, até hoje, que é: saio da vida para entrar para a história, né? E aí ele acabou dando um tiro no próprio peito e tirou a sua vida. Bom, houve uma revolta popular muito grande no Brasil por conta da morte de Vargas. O povo, né, que ainda apoiava Getúlio, acabou colocando a culpa em Carlos Lacerda e nos opositores, enfim. Houve uma revolta muito grande, uma confusão muito grande no Brasil, mas apesar disso, o vice-presidente Café Filho conseguiu ali aos trancos e barrancos governar até o fim do mandato de Vargas, que seria em 1955, quando houve as novas eleições. E nas eleições de 1955, acabou vencendo aí um político, né, muito respeitado na época, que foi Juscelino Kubitschek. Bom, o governo de Juscelino Kubitschek ele foi marcado por uma grande euforia nacional, tá? Devido principalmente ao grande crescimento econômico que o Brasil atravessava neste período. E esse crescimento econômico foi resultado dos incentivos à indústria que Juscelino Kubitschek promoveu e também da construção de uma nova capital do Brasil, o que acabou impulsionando ali, né, o comércio, acabou impulsionando todo esse movimento industrial, investimentos estrangeiros, enfim. O dinheiro começou a entrar no Brasil de uma forma muito ostensiva, né, com essa abertura aí dos capitais, abertura, na verdade, para os capitais estrangeiros no Brasil. Bom, não à toa Juscelino tinha como slogan, né, de sua campanha e de seu governo a frase que ficou muito conhecida, na qual ele prometia progredir o Brasil 50 anos em 5.
né? Essa era a promessa dele, fazer o Brasil avançar economicamente, socialmente, industrialmente, 50 anos em 5. Bom, neste período de Juscelino Kubitschek teve algumas coincidências que foram muito favoráveis a ele, tá? E essas coincidências, digamos assim, ocorreram em campos fora da política. Mas esses acontecimentos fora da política acabou permitindo a ele um conforto, né, e uma injeção de dinheiro para que ele desse continuidade às suas metas governamentais. Como, por exemplo, o Brasil acabou finalmente vencendo uma Copa do Mundo em 1958, né, o que deixou aí toda a nação brasileira muito orgulhosa. O Brasil teve, pela primeira vez na história, a melhor tenista feminina em 1959, quando ela ganha vários torneios internacionais, inclusive o de Wimbledon, né, que foi a Maria Esther Bueno. Houve o surgimento da Bossa Nova, que foi um estilo musical brasileiro que acabou fazendo um sucesso estrondoso. E esse acelerado crescimento econômico, junto com essas conquistas, né, fora do campo da política, fizeram o Brasil ganhar uma enorme visibilidade internacional. Tanto que esse período aí do Brasil ficou conhecido na história como os Anos Dourados. E com isso, JK se aproveitou desse momento, né, de euforia e de riqueza e alegria, enfim, para colocar em prática a sua principal meta de governo, que era a construção de Brasília, a nova capital. Bom, para ele a construção de Brasília representava, primeiro, a integração nacional, né? Por isso ela foi escolhido o centro do Brasil para sua construção. A ideia dele era integrar todo o Brasil ao redor de Brasília, né? E segundo, simbolizava também a modernização do Brasil no campo industrial. Bom, a capital foi projetada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, né? E a cidade foi construída aí por trabalhadores de diversas partes do Brasil, os que ficaram conhecidos até como os candangos. Inclusive tem uma estátua lá no Congresso, né? A estátua dos candangos representando esses trabalhadores que vieram para cá. A cidade, a nova capital, foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960, né? Ou seja, ela fez 60 anos agora, em 2020, e ela teve uma particularidade que foi, além da sua construção, também o crescimento e o surgimento de cidades satélites ao seu redor, onde foram ali colocados os candangos, né, que eram a classe mais pobre da nossa capital. Bom, apesar de todo esse clima de otimismo, de euforia, da construção da nova capital, JK começou a enfrentar vários problemas políticos. Primeiro, ele sofreu muitas críticas por conta dos gastos excessivos, né, para a construção de Brasília, que ultrapassou aí a casa dos milhões, né, de dólares, chegou ao patamar dos bilhões, e também começou a sofrer muitas denúncias de corrupção. Com isso, né, e explorando esses fatos, surgiu um candidato aí diferente dentro do cenário político nas eleições de 1961, que foi o Jânio Quadros. Inclusive, o Jânio utilizava como slogan, aí, como símbolo de campanha, né, uma vassoura, porque ele dizia que ele ia varrer a corrupção do nosso país. Com esse discurso, né, totalmente voltado para um modelo anticorruptivo, né, voltado para agradar as classes mais pobres, enfim. Ele acabou conseguindo se eleger, embora não tivesse aí um cenário político muito intenso e favorável para ele, ele acabou vencendo as eleições. Porém, quando ele assumiu o cargo, né, isso lá em 1961, ele tomou algumas medidas muito estranhas e polêmicas no Brasil. Bom, vamos lá. No plano interno, tá? Na política interna, os atos de Jânio Quadros, por exemplo, foi a proibição do uso de biquíni na praia. As mulheres não poderiam mais utilizar biquínis. Ele também proibiu o uso de maiô nos concursos de Miss que haviam no Brasil, que eram
era um evento, né, muito famoso no Brasil e muito esperado, muito importante. E ele também, aí eu acho que foi o maior dos seus erros, né? Os outros foram terríveis, mas esse foi talvez o que tenha ocasionado maior comoção popular, que foi quando ele proibiu as festas populares, como por exemplo o Carnaval. Né? No campo externo, na política externa, ele condecorou Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, que era a condecoração mais importante, né, do Brasil. Ele também restabeleceu relações diplomáticas com a União Soviética e abriu relações comerciais e diplomáticas com a China socialista. Lembrando, mais uma vez, que nós vivíamos nesse momento o período da Guerra Fria, o conflito ideológico, político e econômico entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, esse apoio, né, essas relações declaradas à União Soviética, acabou fazendo com que o Brasil perdesse, né, o apoio econômico, político dos Estados Unidos, o que acabou gerando aí mais tarde uma crise financeira muito séria. Bom, com essas medidas, Jânio acabou desagradando aí praticamente todos os setores políticos do Brasil e ficou isolado no governo, ele não conseguiu governar. Tudo que ele propunha não era aprovado, tudo que ele tentava fazer ele não conseguia, acabou ficando sozinho mesmo no governo. E aí, no dia 25 de agosto de 1961, ele renunciou, né, e no discurso ele declarou lá que forças ocultas o impediam de governar e por isso ele estava renunciando. Na realidade, ele esperava ter um apoio popular grande, né, para que essa renúncia fosse marcada apenas como um ato de apoio popular, mas ele não teve esse apoio, né, como se ele tivesse falado e as pessoas ficaram fingindo que não estavam ouvindo. Ele não teve apoio popular nenhum e acabou de fato saindo do poder ainda em 1961. Com a renúncia, né, de Jânio, quem deveria assumir o poder, obviamente, era o vice-presidente João Goulart. Tá? Que a partir de agora nós vamos chamar de Jango, porque era assim que ele era conhecido aí no mundo político. Bom, por que eu digo que ele deveria assumir o cargo? Porque não foi tão simples assim. Tá? Quando Jânio renuncia ao poder, Jango estava na China, né, para travar algumas relações econômicas e diplomáticas com a China socialista. Com isso, a oposição se aproveitou do momento, né, e usou essa ligação de Jango com esses países socialistas e também a sua ligação com os movimentos sindicais para declarar, né, Jango como uma ameaça comunista. E declarando Jango como uma ameaça comunista, a elite política do Brasil proibiu a sua volta para o Brasil, a sua entrada. Ele ficou preso no aeroporto durante muito tempo, né, impedido de entrar no Brasil. Com isso, né, os aliados de Jango, né, naquele momento, acabaram se unindo e, enfim, o Brasil mais uma vez iria explodir numa crise política muito séria. E essa união dos aliados de Jango acabou levando aí a uma campanha chamada Campanha da Legalidade, onde o Brizola, né, que tinha uma força política muito grande no Brasil, Leonel Brizola, acabou liderando essa campanha da legalidade e com os apoios que ele conseguiu dentro do governo, acabaram ali oposição e aliados fazendo um acordo para que Jango retornasse ao Brasil. E esse acordo foi decretar o Brasil com um modelo de regime parlamentarista, né? Isso seria para limitar os poderes do presidente. E aí também, nesse acordo estava previsto um plebiscito que seria realizado no Brasil, onde o povo decidiria se o Brasil deveria seguir o modelo presidencialista ou parlamentarista. Esse plebiscito foi realizado no dia 6 de janeiro de 1963 e teve como resultado a vitória do modelo presidencialista. Com isso, Jango consegue readquirir os seus poderes, né, governamentais de forma completa e ele propõe uma série de reformas no Brasil visando democratizar o capitalismo financeiro no país. Bom, essas reformas, chamadas reformas de base,
tinham o intuito de conquistar principalmente os setores mais pobres da sociedade brasileira, que formavam ali a base eleitoral do governo de Goulart. Essas medidas foram, primeiro, a extensão do voto aos analfabetos e aos militares de baixa patente, a reforma agrária, a reforma educacional e também a limitação de remessas de lucro para o exterior, além do Estatuto do Trabalhador Rural, onde ele dava ao camponês, ao trabalhador rural, uma série de direitos aí trabalhistas. Bom, as reformas de Jango, elas buscavam, pelo menos esse era o discurso dele, elas buscavam diminuir as desigualdades sociais no Brasil. Porém, a elite liberalista, etc. e tal, viu nessas reformas aí um primeiro passo do comunismo no Brasil. E aí os setores liberais e conservadores acabaram se unindo aí para declarar publicamente, digamos assim, uma oposição mais forte a Jango. Bom, além dessas imensas dificuldades, né, econômicas que começaram a atingir o Brasil, que a gente falou por conta da perda do apoio econômico dos Estados Unidos, né, tem essa questão política, né, de afirmar que Jango estaria a um passo de transformar o Brasil num país comunista, e também teve um outro fato muito importante, que Jango, ciente que as suas propostas aí de reforma de base não seriam aprovadas no Congresso Nacional, ele resolve instituir essas reformas através de decretos, né? E esses decretos aí acabaram decretando, vamos dizer assim, o fim do governo de Jango. Por quê? Os dois primeiros decretos que ele assina em 1964 decidiriam pela estatização das refinarias, né, da burguesia brasileira, transformaria essas refinarias de álcool e de petróleo em empresas do Estado e também definiu quais áreas dos grandes proprietários, das grandes oligarquias, seriam desapropriadas para o início da reforma agrária no Brasil. E aí essa conspiração, digamos assim, para depor Jango acabou se intensificando e ganhando novos aliados, né? Ou seja, houve a unificação aí dos grandes proprietários rurais, dos empresários e também das forças armadas. No dia 19 de março de 1964, ocorreu a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que foi uma marcha, né, onde milhares e milhares de pessoas, civis mesmo, foram para a rua, né, favoráveis à deposição aí de Jango. No dia 31 de março, recebendo o apoio civil popular, as tropas militares começaram a movimentar o golpe. E no dia 1º de abril, os militares acabaram tomando o Congresso Nacional e iniciou-se aí o regime militar no Brasil. Bom, por hoje é isso, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês curtam o vídeo, se inscrevam ali no canal, comentem, façam perguntas. Estarei sempre aqui disposto a iniciar uma discussão saudável com todos vocês. Um abraço, galera, até a próxima, a gente se vê.